Estamos aqui na palestra onde o deputado vai falar sobre condomínio. Vai entrar no Oeste Foco de hoje aqui. Deputado, essa palestra aqui, a gente sabe que muitas vezes os condomínios, casas, condomínio, apartamentos, sempre tem problema com condôminos. Como é que esse projeto e essa palestra que o senhor está falando aqui, para o telespectador, para entendimento, o que é esse projeto de condomínio? Então, esse projeto é um projeto que eu reapresentei em 2007, que era um projeto que estava arquivado na Câmara dos Deputados, que trata da questão de não é especificamente de condomínio, Eduardo, é da questão de parcelamento de solo, ou seja, qualquer empreendimento que você vai fazer, vai desenvolver numa cidade, que tenha como princípio parcelar o solo em frações menores para revender, ou através de lotes, ou através de unidades construídas, você terá que submeter essa nova legislação que será aprovada, espero ainda esse ano, um acordo que tem, porque, só para fazer um retrospecto, para que você entenda, foi apresentado em 2007, foi criada uma comissão especial, com deputados de diversas comissões da Câmara, onde nós conseguimos, em dezembro de 2007, aprovar o texto final. Se você pegar o Minha Casa Minha Vida, que eu tive a honra de ser sub-relator com o Henrique Eduardo Alves, que é o líder do PMDB, nós copiamos o capítulo inteiro de regularização fundiária, que era uma parte desse projeto de parcelamento de solo, e colocamos no Minha Casa Minha Vida, que é para possibilitar as famílias de baixa renda que consigam regularizar, que os municípios também consigam ajudar essas famílias a regularizar, a ter um título de propriedade dessas áreas, o que vai ajudar também as famílias nesse problema que já é bastante antigo. Mas voltando ao parcelamento, então, é um projeto que estabelece novas regras para parcelamento, novas modalidades de parcelamento, e que a gente espera que ele, estando em vigor, cesse uma série de problemas que a gente tem jurídicos, principalmente com relação a empreendimentos fechados e parcelamento de solo de interesse social. A gente também acompanha muitas vezes, sobre o uso do solo, muitas vezes a gente tem um exemplo como a essa Eletropaulo. Vou dar um exemplo, que ela usa os espaços para os postos, ela não paga nada pelos impostos dos municípios aqui na Grande São Paulo, que acho que é no Brasil inteiro. Como que o senhor vê também, essa atitude da Eletropaulo também não paga nenhum taxa para o município? Você decoraria também para esse projeto da Eletropaulo? Então, alguns municípios, isso não tem a ver exatamente com isso, mas alguns municípios, me parece que Osasco já entrou com um projeto de lei municipal, porque o uso de solo quem define é o município, e também entrou na justiça contra a Eletropaulo, baseado no fato de que a Eletropaulo havia entrado na justiça e entra normalmente contra os municípios com cobrança de taxa de energia elétrica, principalmente com relação à iluminação pública, que é bastante cara, e muitos municípios acabam, por questão de dificuldade, de fato, não pagando ou não honrando com seus compromissos com a ES. Então, é uma maneira que alguns municípios estão encontrando de questionar a Eletropaulo e de, pelo menos, também ter uma contrapartida, vamos chamar de social, da Eletropaulo, que ela utiliza, de fato, espaço público, calçamento, etc., quando ela faz a distribuição, as redes de energia por todos os municípios do país. Deputado, a gente também acompanhamos, em dezembro, eu ia perguntar para o deputado, que é sempre uma discussão no Oeste em Foco, é sobre o pronto-socorro central de Carapicuíba, sobre a propaganda dos outdoor, que tinha muitas coisas, como o exemplo de ginásio da Vila Dirce, a reforma no Niterói. E a gente vê que no discurso do atual prefeito Sérgio Ribeiro, ele fala das mesmas obras, só que o pronto-socorro central não sai para a cidade e o ginásio da Vila Dirce também não sai. O que motivo será que está acontecendo? Porque essas obras não acontecem em Carapicuíba, sendo que o senhor foi no Estudante TV e falou que dia 1º o Sérgio já tira a verba para começar a mudar a cidade de Carapicuíba. Então, falei e reafirmo absolutamente tudo o que eu falei, sem nenhum ponto, não tem um ponto sequer do que eu fiz nas declarações que eu fiz para você que eu retiro. Tudo que eu falei a respeito das emendas que foram feitas para o município, estão corretos os dados, estão corretos os valores, estão corretas também as origens dessas emendas, que a maioria é governo federal e algumas governo estadual. O que está acontecendo e com relação ao não andamento das obras, eu acho que tem que ser discutido diretamente com o prefeito, porque a minha função especificamente qual é? Reservar recursos no orçamento da União para o município de Carapicuíba para a execução de obras que são de interesse da comunidade. Isso é o meu trabalho como deputado federal e eu tenho cumprido com a minha parte. Agora, existe algumas dificuldades que são administrativas em algumas dessas emendas, e em outras, provavelmente, alguma questão política que está se envolvendo nisso. Porque, por exemplo, o Pronto-Socorro Central, não existe motivo para que ele não já estivesse em obras ou sendo executado. Nós pedimos, e eu sei disso porque nós acompanhamos, todas as emendas são acompanhadas nos ministérios pelo pessoal do meu gabinete, pelo pessoal técnico do meu gabinete. A gente notifica sistematicamente a prefeitura com cartas registradas, sempre o prefeito,
a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de que o recurso faz parte. Para quê? Dizendo de prazos, dizendo de obrigações que a Prefeitura tem de apresentar projetos, cronogramas e fazer licitações dessas obras. Então, acho que a minha parte, repito, eu estou fazendo, espero estar cumprindo, espero que a população tenha esse entendimento de que eu estou cumprindo a minha parte e nós temos que aguardar aí as atitudes ou o desenrolar dessa documentação com a Prefeitura Municipal de Carapicuíba.